Bem-vindos ao podcast do Legado 145. O Legado 145 existe para ativar empresários a cumprir o seu chamado como mordomos do reino, tendo uma empresa que glorifica a Deus através de negócios que impactam a eternidade. Você que está nos assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Dessa forma você fica sabendo em primeira mão todos os episódios que a gente vai lançar todas as semanas. Todas as semanas nós teremos aqui um empresário cristão convidado para falar sobre fé e negócios. E o convidado de hoje é alguém que entendeu cedo o poder da criatividade e da comunicação. Ele é cristão, esposo, empresário há 4 anos e está à frente da Calp, referência em marketing digital e produção audiovisual. Opera também nos estúdios ROM, por onde já passaram grandes nomes como Thiago Brunet, Hernandes Dias Lopes. Além disso, ele é host do Calpcast, que já entrevistou vários empresários e líderes. E hoje ele constrói um ecossistema que une educação, serviços digitais e audiovisual. Seja muito bem-vindo, meu amigo e irmão Eric. Prazer ter você aqui, irmão. Eu confesso que eu estava ansioso por esse episódio, porque das outras vezes que nós tivemos numa mesa como essa, você era o host e eu era o entrevistado, né? Sim. E chegou a minha vez. Agora chegou. Mas eu prometo que vou pegar leve aí. Pode deixar. Mas seja muito bem-vindo, viu? Muito feliz de você estar aqui com a gente. Para a gente começar aí, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, a gente falar sobre origem, né? Como foi o começo da sua jornada empreendedora? Cara, eu sempre gostei de pessoas, né? Eu sempre fui um cara comunicador. Lembro que quando eu tinha ali os meus 15 anos, minha mãe sempre era chamada na escola porque eu falava demais e atrapalhava os colegas. Nunca fui o cara arteiro, mas era o cara falador, comunicador demais. Atrapalhava os outros de tanto falar. E eu comecei a trabalhar com 17 anos. E trabalhava numa empresa de telemarketing, então era o cara que ligava para as pessoas para tirar o nome delas do SPC Serasa. Então ligava lá, cobrava ela. Uma ligação agradável, né? Isso, tomava muito xingo, mas comecei a trabalhar ali. E dali eu comecei a trabalhar também um segundo emprego, que era na Academia República. Logo esse se tornou o principal, porque eu não aguentei o telemarketing. Aí fui trabalhar na Academia República, ali na recepção. Então, a partir dali, começou a despertar muitas coisas em mim. Por quê? O meu patrão na época, que era o Serrano, ele é um senhor sensacional. Ele tem um conhecimento muito grande e ele me ensinou muita coisa. E eu lembro que ele precisava de alguém. Ele falou, Eric, aqui na academia temos uma sócia que é vendedora, temos um de educação física, mas não temos marketing. E a gente precisava de alguém assim. Então, por que você não faz uma faculdade de... Na verdade, ele não falou para mim fazer uma faculdade ainda. Ele falou, por que você não faz um curso técnico de marketing? Pô, tinha ali os 18 anos. Eu falei, legal, vou ver sobre isso. Aí, eu comecei a estudar comecei a pesquisar. E ele me deu liberdade de empreender no negócio dele. Legal. Então, eu comecei empreendendo no CNPJ de alguém. Então, eu comecei a fazer ali ações de marketing na academia. Ele me dava essa liberdade de precificar. Ele sentava comigo, vamos bolar uma estratégia. O que você acha disso? Eu, gostei, a gente pode fazer isso aqui. E eu comecei a fazer também um trabalho ali nas redes sociais da academia. Então, eu fazia coisa básica no Canva, arte, fazia um videozinho, ia lá, gravava. E sempre gostei de fazer mais, sempre gostei de fazer além. E eu não cobrava nada por isso, eu gostava de fazer isso. E ele me deixou tomar conta disso, então fiquei à frente disso. Então começou a vender mais com essas estratégias de marketing. Eu fui colocado como líder de vendas ali na recepção para estar auxiliando o time. E eu falo que eu não tinha tanta técnica de venda, eu gostava das pessoas. Então as pessoas chegavam com um problema e eu gostava de resolver o problema. Tanto que quando as pessoas vinham fora do meu período de trabalho, falavam com outra recepcionista, eu queria resolver com o Eric. Não porque eu era muito legal, mas porque eu gostava de resolver problema. Então começou a partir daí. E os alunos vendo
as ações de marketing, vendo o Instagram da academia, eles vieram me perguntar, pô, você trabalha com isso porque eu tenho um negócio, você não pode me ajudar e tal. Aí, a partir daí, eu comecei a empreender. Que show. Aí eu comecei a cobrar para cuidar de algumas redes sociais. Logo, com o tempo, tomou uma proporção que o que eu recebia de alguns alunos, de alguns clientes que aparecia, era superior ao salário que eu recebia lá. Aí eu conversei com ele me apoiou totalmente, falou, cara, vai fundo, você é um cara sensacional, tenho certeza que vai ser sucesso. Aí eu saí da academia e comecei a empreender. E já empreendendo nessa área de produção audiovisual e de marketing. Isso, fazia tudo básico, fazia edição no celular, gravação no celular, comprei um negocinho, um microfone no Mercado Livre e comecei a fazer tudo com o celular e aos tempos a gente foi aprimorando. E esse foi o seu primeiro contato com essa área. Até então você não tinha, assim, você se descobriu nessa área nesse momento, nessa experiência. Exato, foi a partir daí deu o start, mas enquanto eu fazia os trabalhos ali na academia, eu fazia os trabalhos também na igreja. Então, na igreja, me deram muita liberdade de aplicar o que eu comecei a aprender ali no trabalho. Então, eu começava a fazer as artes, começava a fazer um vídeo. O pessoal, não, faz... na época de pandemia, a gente fazia alguns memes ali, fazia algumas coisas assim pro Instagram dos jovens e foi muito legal. Então, foi a partir daí que foi se desenvolvendo esse talento de criatividade. E hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com 24 anos. 24. Então você começou a empreender com 20 aproximadamente? Ali, isso né? mesmo. De forma autônoma. Você começou na academia com uns 18 anos, isso. Aí ficou ali por um período e começou a empreender. Isso. Eu comecei a empreender, eu trabalhava nos dois. Então eu trabalhava na República e fazia esses trabalhos de freelance. Agora, empreender mesmo, de deixar ali a academia e só focar no meu trabalho, foi com... Acredito que tenha sido 22, 23 anos. É uma coisa 22 anos. Recente. 22 anos, mas já empreendia, na verdade, né? Você começou a empreender ali com poucos recursos, né? De uma forma até mesmo amadora. Imagino que naquele momento você não tinha muito a ideia de como que era uma estrutura de um negócio. Não. Você tinha mais a ideia, como todo bom empreendedor, isso. Você quer resolver uma dor, você tinha, né, ali... uma solução para aquela dor, e aí você entrou de cabeça. Sim, porque por conta disso, né? Ele abria muita coisa da empresa dele para mim, como eu era jovem, ele queria me treinar ali, ele queria que eu pegasse algumas demandas, que eu aprendi, então eu aprendi muita coisa ali fazendo no trabalho dele. Então, desde a parte de gerência até a parte de vendas, ele foi me instruindo em tudo, e eu fui aprendendo ali. E você começou com poucos recursos, né? Hoje você tem... uma estrutura já mais consolidada, né? Uma operação mais estruturada. E como que foi essa jornada e esse aprendizado nesse caminho? Você fala até chegar o momento de hoje? Isso. Cara, foi um período de muita fé e de muita perseverança. Eu sempre mentalizava algo na cabeça e Deus, ele sempre me deu essa criatividade, eu conseguia enxergar as coisas. Então, eu idealizava algo, pensava isso na cabeça, cara, isso aqui é sensacional. Já dava aquela motivação, aquela euforia e eu focava em conseguir aquilo e nada tirava isso da minha cabeça. Tanto que quando eu fui sair do emprego para empreender, a gente tem aconselhamentos de pessoas que nos amam e minha mãe sempre falava, eu não acho legal, pô, continua ali no teu trabalho, você recebe algo por mês ali, é mais seguro. Por ela saber que eu era um cara muito sonhador, entende? Então, eu consegui mentalizar, coloquei fé, depositei a fé em Deus, orei para isso e segui o caminho. Show, irmão. E aproveitando o gancho da fé, né? E a sua área é uma área que fala muito sobre a área do marketing, né? E a área da produção audiovisual, a gente tem muita questão da criatividade. Não é todo perfil que se dá bem nessa área. E como a sua fé, ela influencia a forma como você enxerga a criatividade, inovação e o marketing digital? Cara, Deus é um Deus muito criativo, né? E eu, desde pequeno, eu sempre orei a Deus depois que eu vi uma pregação de Salomão, né? Salomão, ao invés de pedir riquezas, pediu sabedoria. E eu fiquei deslumbrado com isso. E a partir daí, desde pequeno, eu sempre orava a Deus pedindo sabedoria.
E ouvi, sempre cresci na igreja, então ouvi mais uma pregação falando do discernimento também. Aí eu complementava minhas orações. Eu orava a Deus pedindo sabedoria e discernimento. E a partir disso, fui pedindo criatividade. Por Deus ser um Deus criativo, eu sempre pedi criatividade para Deus. Então, isso foi aflorescendo e desenvolvendo em mim. Legal. Você está no mercado digital, né? E o mercado digital ele é muito veloz, né? A gente vive numa era onde as coisas acontecem muito rápido e tem acontecido de uma forma muito acelerada, principalmente agora com o advento aí da inteligência artificial, né? Que tem potencializado as coisas. E muitas vezes nessa velocidade toda, padrões, comportamentos, eles são alterados. E muitas vezes os princípios eles são colocados em xeque também, os princípios da fé cristã. E como que você lidar com isso no seu dia a dia? Mantendo princípios ou vivendo por princípios, mesmo em meio a esse bombardeio, né, de tudo que a gente está vivendo com relação a essa mudança de comportamento, né, essa questão da inteligência artificial e tudo mais. Cara, eu tava falando com minha esposa esses dias isso e vai muito a comunidade que a gente vive por estar ali na igreja, por estar ali com jovens, por estar com todo o grupo ali, estar em comunidade, estar com pessoas, sempre vem um insight quando você tenta escorregar. Então, com excesso de informações no dia a dia, às vezes você vai deixando de priorizar algumas coisas, mas você chega no culto, ouve uma pregação que você... Cara, tô errando nisso. Nossa, não é esse o caminho. Às vezes você vai numa reunião, alguém conta um testemunho ou fala algo sobre Jesus e você toma aquela porrada e você fala, cara, tô errando, tô pegando aqui, tô indo pro lado errado. E sempre se mantendo no caminho. Então, estar com pessoas, congregar, vem ajudando muito a você se manter no caminho. É aquilo que no mundo empresarial o pessoal fala, né, do ambiente influencia, né? Com certeza. Influencia também dentro de você estar numa comunidade de fé, né? Ou com pessoas que compartilham os mesmos princípios. E é uma coisa que eu falo, você falou sobre o ambiente influencia. E, cara, o ambiente, ele não é só onde você está, mas o ambiente é tudo aquilo que você consome. Excelente. Então, o que você ouve, o que você assiste, as pessoas que você convive, as suas ações, tudo é ambiência que vai te moldando, né? Com certeza. Às vezes a gente está no mundo da internet aí e dos influencers, e às vezes a gente é muito influenciado por essas pessoas, né? Elas exercem uma influência sobre nossas vidas. A gente está todos os dias consumindo aquele conteúdo, né? Então isso é muito legal. E você entende que a sua empresa ela gera um impacto, ela é uma plataforma de impacto hoje, seja nos negócios, na vida das pessoas que têm contato com a sua empresa, ou naqueles que trabalham junto com você numa parceria? Com certeza. Eu vejo que o nome de Deus ele é glorificado através das nossas ações. Então, a gente segue princípios e valores para não escorregar, entende? Porque existe existe as pessoas que andam por emoção e as pessoas que andam com princípios, valores, uma base ali, entende? Porque se a gente andar por emoção, no momento que a gente sentir desejo de algo ou alguma coisa, a gente vai seguir aquilo. Agora, se a gente anda por princípios e valores, a gente sempre anda sendo guiado por uma base, né? Sim. Quando você iniciou essa jornada empreendedora, você tinha essa consciência de empreender por propósito? Cara, no começo não. Eu tinha a visão de ganhar dinheiro no começo. Como qualquer jovem, eu falava, cara, vou empreender porque eu vou ganhar dinheiro e tal. E depois de alguns meses eu caí do cavalo, porque não era bem isso. E aquilo que eu falei, por estar convivendo com líderes, eu sempre gostei de pedir conselho, de me aconselhar com outros empresários, com pessoas. Eu fui entendendo o sentido do propósito no empreendedorismo, entende? Como empresários que são pastores também, fui me consultando, fui conversando e foi desenvolvendo a mentalidade para você ter a ciência do propósito. Mas não só um propósito como empresário, né? Mas um propósito de fé também. Com certeza.
Show de bola. E lá no Calpcast já passaram grandes nomes ali, né? Você teve a oportunidade de ter contato com grandes nomes tanto da igreja quanto do mercado, né? Com grandes empresários. E o que mais te marcou nesses encontros, ou qual foi o maior aprendizado que você teve com essas pessoas? Cara, o maior aprendizado é que as figuras que foram lá, eles sempre buscam estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Quando a gente está ali no dia a dia, empreendendo, um turbilhão de coisas acontecendo, se você não busca uma rotina de oração, uma rotina de ler a palavra, uma rotina de congregar, você vai esquecendo e perdendo a sensibilidade com algumas coisas. Então, quando o Espírito Santo falar com você em algum momento, você não vai... Você vai perder a deixa ali, você não vai perder a oportunidade, você não vai ouvir. Então, quando você se mantém com a sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo, você vai sendo direcionado no caminho. Então, o que eu enxerguei com essas pessoas foi isso, deles se manterem sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Sempre no princípio, né? Ali, na posição, né? Isso é uma característica que a gente observa em empresários de sucesso, né? Empresários cristãos de sucesso. Você começa a conversar, a gente já teve aqui alguns convidados que, quando você vai ouvir na prática do dia a dia o que ele faz, ele está atento, ele está posicionado, ele está sensível, né? Ele não perde os valores. E é um desafio na rotina do dia a dia. Muitas vezes você falou sobre ler a palavra, sobre orar, sobre buscar sabedoria. Na correria do dia a dia, você manter uma rotina onde você consegue encaixar esses momentos de qualidade com Deus. Porque você, como bom empresário, sabe que a gente trabalha muito mais, né? Você não desliga do negócio. Então, você está de noite, de dia, de final de semana, no feriado, pensando no negócio. Eu já vi você postar algumas vezes saindo de casa 3 horas da manhã, chegando 11, meia-noite. Então, é puxado. E, nesse contexto, como que você cuida desses momentos na sua rotina? Como é que você prioriza isso? Você tem algum modelo, né, algum hábito que você desenvolveu para poder manter esses momentos de qualidade com Deus? Cara, sempre eu tinha um mau hábito. Às vezes, esse mau hábito às vezes quer me trazer de volta, que é acordar e pegar o celular, né? E sempre que eu acordava, que você dava o start ali do dia, que é o que a gente faz, eu já começava a falar com Deus a partir daí. Então, criar uma rotina do falar com Deus, do estar sensível à voz de Deus, é primordial. E uma coisa que você falou pra mim quando você foi lá no podcast, você falou pra mim e pra minha esposa, que a gente que é espiritual precisa espiritualizar tudo. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, cada coisa que acontece, eu tento enxergar o que Deus está querendo falar comigo a partir daquilo, ou o que Deus tem para mim. Às vezes começa a acontecer problema e eu já falo com Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim com isso? Ou quando eu conquisto alguma coisa, já agradeço a Deus e falo, Deus, qual que é o próximo passo? Onde que o Senhor vai me levar? Então, tudo eu coloco nas mãos dele, sabendo que ele está no controle de tudo, para que eu seja direcionado. Falei esses dias com minha esposa sobre Abraão, né? Abraão, ele tinha uma promessa. Deus fala, sai da tua tenda para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Abraão sai, firme e seguindo a palavra de Deus. Só que Deus não dá um GPS para ele falar, ó, pega a direita, pega a esquerda, vai reto. Só fala, vai, ele vai. E indiferente o caminho que ele toma, se ele estando sensível à voz do Espírito Santo, ele sabe que ele vai chegar lá. Então, quando Love aquelas terras fartas, ele vai para lá e ele vai para a terra mais seca. Mas ele vai sabendo que a promessa está sobre a vida dele, ele está sensível à voz do Espírito Santo e foi sendo abençoado a partir disso, né? Então, eu ando por fé, a gente, igual você falou, espiritualiza tudo, né? Tudo é espiritual. E sempre falando com Deus e sempre tentando entender o mover de Deus durante o caminho. Essa questão da fé, que tudo é espiritual, é uma viradinha de chave mesmo que a gente tem, né? A gente começa passa a enxergar que literalmente tudo é espiritual e em tudo Deus está cuidando e guiando, né? Você falou até de conquista, mas não somente nas conquistas, às vezes no não também, né? Com certeza. Esses dias eu ouvi um outro entrevistado aqui que falou assim, cara,
depois da fé, o não começou a ficar mais leve. Eu falei, e é verdade, Sim. né? Você recebe um não e você fala, tudo bem, Deus está no controle, está cuidando, está guardando e vamos adiante, né? Eu sei que lá na frente Deus tem algo bom para mim, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai me guardar. Então, viver por fé é isso, né? É viver na confiança e na dependência de Deus. E, cara, você começou, como a gente já falou, a empreender muito novo, né? E hoje a gente tem uma geração de pessoas que tem se despertado para o empreendedorismo, principalmente os jovens, né? Acho que talvez essa geração é uma das gerações aqui no nosso país que mais tem se despertado para o empreendedorismo, né? Que não querem trabalhar numa empresa, mas tem se despertado para empreender ou viver de internet ou coisa do tipo. E o que você gostaria de ter ouvido quando você iniciou nessa jornada empreendedora? Ou o que faltou de um conselho? Ou o que você gostaria de ter ouvido que você pode compartilhar para ajudar alguém que está nos ouvindo aí, um jovem empreendedor? Cara, você falou sobre muitos jovens gostarem ali de empreender. Eu acho que o empreendedorismo, ele vai por perfil de pessoas. E é aquela que gosta de resolver problemas. E no começo, eu fugia de problema, cara. Fugia de problema. Então, se eu fosse dar um conselho, era não fuja de problema. Porque o problema, ele aparece e parece... pelo menos é o que acontece comigo. Cada problema que eu resolvo é como se eu estivesse subindo um degrau, subindo uma fase. Então, chega um problema para você, você resolve, passa de fase. Chega outro problema, você resolve, passa de fase. E é uma coisa que eu até tinha falado para minha esposa, que no começo do ano eu falei para ela que esse ano seja um ano de muitos problemas para serem resolvidos. Porque se você foge deles, você não amadurece, você não cresce. Então, não fugir de problema é o conselho que eu daria para mim no começo. Não ser omisso, sempre enfrentar os problemas e sempre buscar uma solução, porque se tem um problema, tem uma solução. Muito bom. E você acha que assim, o caminho do empreendedorismo para essa geração atual é um caminho bom a ser seguido? Cara, é um caminho muito bom a ser seguido. Volto naquilo que eu falei. Vai muito do perfil da pessoa. Se ela é uma pessoa que... pelo menos é o que eu tenho na minha mentalidade hoje. Se é uma pessoa que ela tem dificuldade em viver sob pressão, que é aquela pessoa que perante um pequeno problema ela não consegue dormir à noite, se essa pessoa tem o desejo de empreender, eu procuraria buscar a Deus para ver se encaixa no propósito dela, entende? Mas eu recomendo sim, sempre empreender, porque, como eu falei, para mim é como se fosse um amadurecimento, uma etapa sempre sendo concluída. Você falou uma coisa interessante que essas experiências que a gente vem tendo, né, os degraus que você vai subindo através dos problemas que você resolve, né, ou das fases da vida que você vai tendo, ela vai te trazendo amadurecimento, né? E esses dias eu vi um conceito sobre amadurecimento que ele é a quantidade de repertório que você reúne, né? Então, a quantidade de experiências que você reúne, elas determinam o amadurecimento que você tem. Porque a partir do momento que você vive um problema, que você vive um desafio, você já passou por ali, numa nova situação como aquela, você está preparado para lidar com ela, né? Você vai saber lidar com ela de uma maneira diferente ou mais tranquila. Nesse contexto, cara, qual que foi o maior aprendizado seu empreendendo? De lidar com um problema? Sim. Cara, deixa eu me recordar aqui. Eu acredito. Alguma experiência desafiadora, ou na estruturação do negócio, ou algum cliente que você esteve atendendo, que exigiu ali não só técnica e conhecimento, mas também exigiu muita fé? Eu já deparei com algumas situações, até com clientes, em se deparar com um problema e eu não saber resolver aquele problema. Mas eu continuava persistindo. E o que eu fazia? Eu iria buscar uma solução com Deus, e Deus sempre me apresentava pessoas. E as pessoas me traziam essa resolução, essa oportunidade. Então, às vezes a gente espera uma resposta de Deus de uma forma,
e Deus ele responde de outra. Então Deus nunca respondeu diretamente para mim, ó, o problema é assim, a solução é essa. Mas ele usava pessoas, eu sempre estava com pessoas, então ele usava pessoas para me ajudar a resolver aqueles problemas. Então, voltando ao que eu falei, estar sensível à voz de Deus para conseguir enxergar que Deus está usando alguém para que você consiga solucionar aquele problema é essencial. Muito bom. Hoje você está num mercado que você tem muita concorrência, né? É um mercado altamente competitivo. Quando você entra na internet para buscar alguma empresa de marketing digital, aparece os gurus, entre outros milhares, né? E como você consegue sobreviver nesse mercado hoje com o seu negócio e crescer? Como é que você enfrenta esses desafios? Hoje vai muito do trabalho que a gente faz lá dentro. Igual eu falei, a gente hoje caminha seguindo uma base, princípios, valores, tudo isso bem estruturado é o que faz a gente conseguir percorrer o caminho e não sair não sair do trajeto. Então, estar sempre com base, com princípios, com valores estabelecidos e enxergar isso é o que faz a gente tá continuando aí nesse mercado competitivo. Por quê? Concorrência sempre você vai ter e o que difere você e o que difere dele é o perfil de público que você atende e o trabalho que você entrega, entende? Então, vai ter pessoas que vai fazer o mesmo trabalho que eu, vai fazer pessoas que vão atender um público diferente que é um público que eu não alcanço ainda, que ele não considera ele como um concorrente ali. Então, eu acredito que fazer fazer bem feito, seguindo os seus princípios, seus valores, depositando a fé em Deus e sendo direcionado para o caminho que Deus tem para você. Legal. Mas existem empresas que elas não são, ou não têm os seus diretores ou fundadores cristãos. E são empresas bem-sucedidas também. Então, existem ímpios bem-sucedidos e cristãos bem-sucedidos. Você acha que a fé, ela potencializa o seu negócio? Cara, a fé, ela potencializa o negócio. Mas existe uma balança ali, que é a fé e também as suas ações. Entende? Eu acredito que isso é muito, muito junto. O Caleb falou um ensinamento para mim uma vez e eu guardei isso. Se for um time de futebol jogar e os dois times são cristãos e os dois orarem a Deus e pedir, Deus, me ajude para que eu consiga ganhar esse jogo, qual time vai ganhar? Aquele que jogar melhor. O que jogar melhor, exatamente. Entende? Então, a fé é a certeza das coisas, depositar tudo em Deus, crer no propósito, mas se você não fizer o que tem que ser feito, não tem muito o que fazer, né? Ou seja, não adianta se escorar somente na fé. Não né? adianta. Pô, eu sou crente, eu quero empreender, eu tenho Deus do meu lado, as coisas vão dar certo. Se você não for competente, Exato. não tiver um serviço de qualidade ou um produto, né? Sim. Não trabalhar direito, não vai dar certo. Com certeza. Muito, muito bom. No Legado, a gente fala muito sobre negócios que impactam a eternidade, né? A gente fala muito sobre ter uma empresa que glorifica a Deus, né? Através de princípios, de valores cristãos, né? Dentro de uma cosmovisão cristã. Tendo um posicionamento como mordomo do reino mesmo, né? Que a gente entende que nada é nosso, tudo é dele, e nós somos apenas mordomos. E como você enxerga esse conceito aplicado ao seu negócio? Eu entendo que nosso posicionamento dentro de uma comunidade não cristã, dentro de qualquer ambiente, é o que dita tudo. Um irmão se converteu um tempo aqui na igreja e eu fui conversar com ele. E ele falando pra mim, ele falou, cara, nunca me chamaram para vir aqui na igreja. Eu falei, como você conhecia a igreja? Como você se converteu? Aí ele foi falando, eu comecei a observar um rapaz que saía com a gente. E eu nunca vi esse rapaz estressado, nunca vi esse rapaz xingando, nunca vi esse rapaz bebendo deliberadamente ali, fazendo coisas que era comum entre o nosso meio. E eu fiquei intrigado nesse cara.
Ele falando para mim. E parecia que ele não tinha problema. Parecia que ele não tinha problema. Não era empresário. É. E ele olhando ele falou. E eu fiquei intrigado e fiquei observando ele. E um dia um amigo chegou pra gente e falou, viu, ele é pastor, tal igreja e tal. E o cara continuou intrigado porque ele não convidou ele para ir na igreja, não tentou converter ele. Então, através dessa curiosidade, ele falou, quer saber, eu vou na igreja desse cara. Eu quero entender como que é, como funciona lá. Aí esse cara veio num culto e se converteu. Então, ele não foi convertido ali com palavras, mas sim com ações. Através da atitude, através do posicionamento daquele irmão, ele veio querer conhecer a Cristo. Então, eu acho que esse é a maior comunicação que a gente pode fazer do evangelho, além de falar, é você agir com as suas ações e atitudes, seu posicionamento. Legal, isso é super possível através dos negócios também. Com certeza. Você acredita que uma empresa de comunicação e marketing ela pode impactar a eternidade? E se sim, como fazer isso na prática? Cara, comunicação, marketing, a gente tá trabalhando com a comunicação, com uma mensagem, entende? Eu falo do audiovisual hoje. Não tem comunicação melhor que um vídeo. Essa mensagem, essa conversa está sendo gravada. Sim. É um vídeo que vai ser transmitido. Então, o vídeo é a melhor ferramenta para você comunicar algo. Então, tem diversas pessoas que têm uma palavra, têm uma mensagem, ela tem algo de Deus para ser entregue, que ela só precisa talvez ligar a câmera do celular ali, gravar, ela precisa comunicar isso. Então, eu vejo o marketing hoje, eu vejo o audiovisual como essa ferramenta de você comunicar algo, sendo algo bom, né? Claro, tudo que a gente comunica precisa ser bom, seguindo os princípios que eu falei, mas entregando essa mensagem. Legal. E quais decisões ou práticas você não abre mão nos seus negócios porque são princípios do reino? Cara, a verdade acima de tudo. Uou. Eu acredito que a verdade é o que vai reger tudo, né? E você amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Esse versículo ele é forte porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você já não vai cometer diversos outros pecados. Entende? Se você ama ele, você não vai mentir para ele. Se você ama ele, você não vai trair ele. Se você não ama ele, você não vai querer o mal dele. Então, se você... Não vai vender para ele algo que você não compraria. Exato. Então, se você fizer o simples, que é amar ele como a ti mesmo, pronto, já está feito. Você não vai pecar em muitas outras coisas. 2 princípios fortes aí para se aplicar no empreendedorismo, né? Sim. Amar o próximo como a ti mesmo e a verdade acima de todas as coisas. Né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Qual foi o maior teste de fogo de fé que você já viveu na sua jornada empreendedora até aqui? Às vezes um contrato, às vezes uma contratação de uma mão de obra, um negócio ilícito, sei lá. Você fala só para entender, você fala um ponto de fé que norteou ali que foi um teste de fogo mesmo, né? Ali Legal. Você teve que colocar a fé em prática e optar por fazer ou não fazer aquilo porque confrontava aí a sua fé. Cara, eu tinha uma visão completamente diferente e a partir de uma palestra, inclusive do Silas, foi o que mudou, né? Que a gente... Do Cid? Do Cid, isso. Perdão. Uma palestra do Cid que veio mudar a minha mentalidade a respeito de seguir com a verdade nos mínimos detalhes. Então, a questão de você andar seguindo o que a lei pede em nota, em todos os quesitos fiscais. Cara, eu acho que esse pro empresário é o maior desafio. Então, esse é o maior fogo que, se você não fizer o que é certo, você não está andando na verdade. Então, você já está ferindo um princípio. Pô, mas o governo é errado, não sei o que é errado. Mas se você já fere ali, cara, você já está
indo contra o que você prega, o que você segue. Perfeito. Então, acho que esse é a maior dificuldade para todo empresário hoje. Legal. E seus negócios, eles estão diretamente ligados à mídia e formação de pessoas, né? Como você enxerga isso como uma missão ou como um legado? Cara, eu acredito que tudo recorre em pessoas, né? Então, hoje, eu vejo a comunicação, uma rede social, como um canal de televisão onde tem pessoas te assistindo, entende? Então, você propagar ali um posicionamento, você propagar ali uma verdade, vai fazer você alcançar muitas pessoas. Eu ainda não consigo enxergar qual é o propósito de Deus para mim com as pessoas. Isso não tenho não tenho claro, entende? Mas eu sei que é com pessoas, entende? Até pela minha bondade. Eu lembro que na época de escola, as pessoas às vezes faziam alguma maldade, alguma coisa, e eu tentava entender por que eu continuava sendo bom com aquela pessoa. E eu orava a Deus, eu falava, Deus, por que o Senhor coloca tanta bondade no meu coração? Essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está fazendo dessa forma, ela está fazendo mal, e eu não conseguia entender. Então eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Desculpa. Imagina. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Não sei qual é, mas eu sei que é com pessoas, porque a bondade que o Senhor colocou em mim não é normal, não é comum, entende? Então, eu creio que o meu propósito é com pessoas, mas ainda não sei o que é. Mas eu sigo comunicando, me posicionando, trabalhando com pessoas. Muito bom. Eu sempre comento que o empreendedorismo, ele nasce no coração, né? E essa bondade, esse amor, ela também nasce no coração, né? Tem uma outra frase que fala assim, cada um dá o que tem, né? Então, as pessoas que são ruins ou que têm atitudes, enfim, ruins, elas dão o que elas têm, né? E a gente, como a gente tem Cristo, o que vem de nós deve ser algo bom, né? Então, deve ser o amor, deve ser coisas boas das pessoas. Isso é muito bom, cara. E hoje você está estruturando um ecossistema. Eu lembro que você compartilhou um pouco da sua experiência, dos seus projetos, dos seus sonhos a médio e longo prazo. Né? Então, hoje você compartilhou ali a sua história, né, de início no empreendedorismo. Você trabalhou numa empresa, começou ali a entregar mais, ali surgiu o desejo de empreender. A partir dali você foi empreender de fato. Esse negócio ele vem crescendo. E você já compartilhou comigo um sonho que você tem, que o próximo passo é algo na área educacional, né? De montar um ecossistema, montar uma plataforma. Então, que vai unir educação, prestação de serviços e a produção audiovisual, que hoje acho que é o carro-chefe do seu negócio, né? E qual que é o sonho por trás disso, cara? O que te... eu imagino que quando você começou lá atrás a empreender, você não tinha esse sonho, né? Talvez você não tinha nem o sonho de empreender, né? E as coisas elas vieram acontecendo. Então, hoje, quando você pensa num projeto desse grande, que é atingir pessoas através da educação, que é que tem um ecossistema que atenda o seu cliente em diversas etapas, preparar profissionais para o mercado, o que te motiva? Qual que é o sonho por trás disso? Cara, eu sempre meus amigos sabem disso, que sempre quando eu conheço algo bom, eu sempre quero apresentar para eles. Então, tudo que é bom, que eu encontro na vida, eu quero apresentar para as pessoas. E o objetivo em criar uma plataforma é fazer com que as pessoas conheçam aquilo que eu amo fazer, que é a criatividade, que é trabalhar ensinando as pessoas, que é trabalhar com o audiovisual. Então, eu quero criar um pensamento a longo prazo, um ecossistema em que a pessoa consiga ser treinada para enfrentar o mercado em audiovisual, em marketing, em vendas, em empreendedorismo e preparar ela para encarar o mercado. Esse é o pensamento a longo prazo dentro dessa plataforma que você comentou. E é basicamente isso. Show. E além desse sonho, desse projeto,
Como empreendedor, você já se descobriu em alguma outra área que você queira atuar? Surgiu alguma outra ideia de projeto, Cara, de negócio? todo dia a gente vê alguma coisa, né? Você sai O pra empreendedor rua, vê oportunidade em você tudo, sai né, pra cara? rua e vê oportunidade em tudo. Mas um ponto que falaram pra mim quando eu fui começar a empreender, cara, foca em uma coisa e só abre outra coisa, só vai pra outra coisa quando essa estiver caminhando sozinha ali, praticamente, né? Então, já veio a ideia de, pô, cara, vou vender no Mercado Livre, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou vender casa, vou fazer um monte de coisa, mas Se se a quiser vender gente, casa, a gente tem um espaço lá. se eu não focar nisso aqui, nada vai funcionar. Eu vejo, eu acompanho um jovem que eu vejo que a cada 3 meses a bio do Instagram dele muda com um empreendimento diferente. Ele tentou empreender numa área, depois ele vai para outra, depois ele vai para outra. Cara, se você não focar em uma e seguir até o final, não vai dar certo. Entende? Você vai ficar meio que patinando. É porque, é igual eu falei, às vezes a pessoa se depara com o primeiro problema e ela corre, ela foge, ela, não vai dar certo, vou para outro. Mas até um conselho que eu deixo para quem quer empreender é, cara, coloca o que você vai fazer e, indiferente do que aconteça, faz esse negócio dar certo. Ah, mas apareceu tal problema. Todo problema tem uma solução. Resolva esse problema. Continua nele ali. Ah, tô desanimado. Continua nele e eu tenho certeza que vai dar certo, né? Tem muita gente que começa a empreender, às vezes falta direção, às vezes não sabe o que quer, às vezes não tem o perfil empreendedor, né? O cara tira para um lado, para o outro. Que nem você falou, a cada 3 meses tem uma bio diferente, né? O cara uma hora tá vendendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra coisa. Você começou um negócio, né, que foi por acaso, e desde então você está nesse negócio até hoje e graças a Deus seu negócio tem dado certo, tem sido um sucesso, está crescendo. O que você acha que deu certo para você? Por que deu certo nesse sentido? O que foi o ponto ali, o ingrediente especial que fez dar certo? Cara, primeiro, aquilo que eu falei, a fé, principalmente, sim, entregando tudo nas mãos de Deus, mas sempre estar aberto a oportunidades. Sempre estar preparado para as oportunidades também. Eu sempre gostei de arriscar, sempre fui um cara corajoso. E no momento em que oportunidades chegavam para mim, eu nunca me desviava delas. Cara, se eu não sabia fazer, eu ia procurar como fazer e abraçava aquela oportunidade. Porque hoje no mercado, se você não está preparado, vai chegar um momento que a oportunidade vai chegar e você vai se esquivar dela por você não se achar capaz ou estar com medo. Então, eu sempre busquei abraçar as oportunidades, sempre busquei persistir e sempre... É aquilo, eu sempre queria conquistar as pessoas. Então, quando eu errava, cara, eu ficava muito triste. As psicólogas que estão assistindo vão falar, isso é um problema, mas eu sempre... Precisa de terapia. Eu nunca gostei de decepcionar as pessoas, então eu sempre buscava resolver o problema, sempre buscava entregar um trabalho de qualidade, eu sempre buscava uma expectativa boa delas sobre o que eu estava fazendo. Eu sei que hoje eu tenho muito mais clareza que não tem como agradar todo mundo, mas eu sempre busquei por esse lado. Você falou uma coisa interessante, não agradar todo mundo. Isso é um aprendizado também, né? Até pra gente que está empreendendo, muitas vezes você tem dificuldade de falar não para um cliente, quer agradar e não quer perder aquele cliente, né? Hoje, como é que você lidar com propostas, por exemplo, no seu negócio, onde o cliente quer espremer de um lado, quer tirar vantagem de outro? Como é que você consegue conduzir isso junto ao cliente, sem perdê-lo, né? Cara, eu estou aprendendo ainda. Eu tenho muitas dessas questões, mas eu Gabriel, sempre... que tá na mesa ali, pode te ajudar, né, cara? Por favor, me ajude. Eu sempre tento entender o lado dele e sempre tento entender aonde eu tô errando. Entende? Por exemplo, se o cara quer muito desconto num serviço, ou eu tô comunicando errado, eu falo, cara, talvez eu não esteja comunicando tanto valor, que ele não esteja reconhecendo isso,
ou o cara tá com outro posicionamento ali atrás, ou o cara tá passando um aperto mesmo, ou talvez não é uma prioridade para ele. Então, eu sempre tento entender os dois lados para tomar uma ação, entende? Então, se é um cara que quer, mas às vezes não tem a condição financeira, eu vou conseguir, claro, com sempre a ajuda de Deus, mas eu consigo visualizar a situação da pessoa. Então, eu abençoo sempre, sempre estou abençoando, mas também eu consigo visualizar ali se é necessário falar um sim ou se é necessário falar um não, né? Senão você... eu acredito que seja um erro de diversos empresários, né? Você falar sim para tudo, acabar se enroscando, não conseguir progredir. E o cara... E muitas das vezes, você falar sim para... Igual você falou, às vezes um cliente quer te espremer ali, quer pedir além do que foi combinado ou algo do tipo. Cara, se às vezes você falar sim para ele, ele vai se frustrar mais ainda daqui alguns meses. Isso é fato, já vi acontecer, já vi o Flávio Augusto falando disso também. Se você fala sim para tudo, acontece ali um problema. Eu não vou conseguir saber detalhar, mas eu sei que tem um problema ali na frente, vai acontecer de alguma forma. Legal. Então as pessoas nunca estão satisfeitas. Acho que é o mal da nossa geração também, né? A gente sempre quer mais, nunca está satisfeito. E você é um cara novo empreendendo, é um cara novo de idade, é um cara que é novo de casado, né? Quanto tempo você tem de casado? Cara, casado vai fazer 2 anos em dezembro. Ou seja, você conheceu a Rá quando você já empreendia. Quando eu saí da academia para empreender, para de fato seguir só com o empreendedorismo, eu namorava ela. Aí eu tirei ela do emprego dela, ela trabalhava, fez técnica em logística, trabalhava como melhoria numa metalúrgica, na área de melhorias, e eu falei, pô, vem melhorar a minha empresa, né? Vem trazer as melhorias pro meu negócio. Eu arrastei ela pra cá, ela veio e foi... Não eram casados ainda? Não, tava namorando na época. Ela já embarcou nessa? Isso, já tava a ponto de ficar noivo, porque foi muito rápido. Em 1 ano e meio eu namorei, noivei e casei. E hoje ela é um braço direito seu nos negócios. Hoje, é sócia na vida e sócia nos negócios. Com certeza. Eu sou a parte criativa e ela a parte processual. Eu sou emoção, mas ela é razão, né? Ela é a parte racional. Não é para todo mundo que dá certo, né? Essa convivência de marido e mulher, né? Da vida conjugal e dos negócios. Como é que é isso para vocês, para um jovem casal que empreende junto? Cara, eu acho que é muito perfil de pessoa, entende? Eu tenho um perfil totalmente diferente dela e ela tem um perfil totalmente diferente do meu. Então, tem coisas que, mesmo que ela queira fazer aquilo que eu faço, ela não vai conseguir. E eu a mesma coisa. Mesmo que eu tente, eu não vou conseguir fazer o que ela faz. Então, é muito bem separado, entende? Então, o que eu faço, ela nem... Às vezes aconselha alguma coisa ali e tudo, mas ela sempre deixa eu fazer e a parte dela também. Então ela fala, eu sou muito tímida com pessoas, não, se deixar ela nem vê gente. E eu sou o cara que gosta de pessoas que estou sempre ali. Então, parte comercial, parte de vendas, parte de relacionamento com o cliente é 100% eu. Parte de organização, processos, é tudo ela. Então, se tá tudo bem dividido, eu acredito que flui muito bem. Eu acho que há divergências quando os dois querem fazer a mesma função. Então, eu acho que o maior problema ali é quando os dois querem fazer a mesma coisa. Os dois têm perfis para liderar, os dois têm perfis para vender. Eu acho que aí gera atrito. Mas a cabeça está sempre no trabalho. E aí, como que nessa rotina de trabalhar juntos e estar ligado sempre no negócio, vocês conseguem ter um tempo de qualidade como casal, fora do trabalho, sem pensar no trabalho? Isso existe? É possível ou não é? Cara, hoje em dia está sendo um pouco mais, mas ainda é dificultoso. Ainda é dificultoso, porque eu falo... hoje a gente sai para jantar e tá falando sobre negócio. Hoje a gente é muito jovem, então é onde a gente tem o momento da gente arriscar mais, da gente investir toda a energia, da gente se empenhar mais, mas exige planejamentos e organização, né? Então, um conselho que a gente recebeu quando a gente foi comentar com outro casal que empreende, que eles falam que
na casa deles eles não falam sobre trabalho. Eu ainda não consegui aplicar isso, difícil, tá? É difícil. Não consegui aplicar, confesso, mas o conselho que eu recebi foi esse, que fora do trabalho eles não comentam sobre trabalho. Quando um vai comentar, já corta o outro, ó, não é pra falar de trabalho, não sei o quê. Então, tô tentando aplicar isso, não apliquei ainda, é um desafio, mas eu acredito que esse é o caminho. É um desafio porque até às vezes a gente não tá falando, mas a gente tá pensando, né? Eu até comentei em outro podcast que a gente gravou aqui que às vezes a solução dos problemas elas vêm nos insights da madrugada, na hora de dormir, ou na hora de acordar, ou na hora que você está viajando, você está no restaurante. Aquilo é o que a gente vive por natureza e a gente está sempre querendo falar, né? Sempre, a gente respira aquilo. Então, realmente é um desafio. É um bom conselho, mas é um desafio. É um desafio, porque eu sou muito obcecado pelo meu trabalho, então... às vezes, quando eu estou usando a rede social, eu uso a rede social para ver coisas sobre o trabalho. Então, se ele tá vendo um vídeo, como foi produzido, você vê ali como... Vai assistir uma série, podcast. Vai assistir uma série. Eu e minha esposa ficam brincando. Às vezes, quando tem trocas de cena, eu falo, ó, essa é uma câmera de 50mm. Essa é uma câmera... Então, vai vendo. Ela, ó, teve Alguma semelhança aí, Gabriel? Ela, ó, tem uma iluminação ali, naquela janela. Então, a gente fica visualizando essas coisas, brincando ali, mas é aquilo. A cabeça sempre tá procurando... sobre trabalho. Legal, mas como marido, você consegue atender as demandas emocionais dela no sentido de ter um tempo de qualidade, de valorizar ela? Hoje sim. Consegue? Hoje sim. É um desafio, né? Mas é um desafio, mas a gente sempre busca isso, até com o que eu falei. Sempre estando em comunidade, tudo fica mais fácil. Porque às vezes você acha que está certo em algumas coisas, você consulta com 3, 4 e você fala, pô, tô totalmente errado. Às vezes você tem algumas dúvidas e você vai, se consulta e sempre tá seguindo ali num caminho. Então eu falo, cara, as pessoas, a Bíblia fala isso, o pastor fala isso, estar com pessoas, ter amigos é essencial para uma jornada, ainda mais cristã, uma jornada cristã. Ter amigos, ter pessoas é essencial. Mas nem todo mundo consegue, cara, ter essa abertura de se abrir, de buscar conselhos, né, de abrir o particular da vida, seja profissional, seja pessoal ou de relacionamento. Para muitos é um desafio isso daí também. Como fazer isso na prática? Assim, puxa, eu preciso me abrir mais, eu preciso falar, preciso confiar nas pessoas. Isso sempre foi natural para você ou é algo que você desenvolveu? Cara, eu acho que é se arriscando mesmo, porque as pessoas falam, eu não vou compartilhar a minha vida com pessoas porque ela pode machucar. Cara, tudo é um risco. Então, eu acho que você precisa fazer, entende? E ir fazendo. Eu, no começo, que eu nunca fui um cara orgulhoso. Cara, não vou pedir ajuda ou não vou expor meu erro. Cara, nunca tive esse problema. Então, pra mim, sempre foi muito fácil. Eu chegava, cara, tô errando com isso. O que eu posso fazer? Sempre fui curioso, sempre gostei de pessoas, sempre procurei melhorar. Tô errando nisso, o que eu posso fazer de melhor? Então, pra mim, sempre foi fácil. Então, acho que o conselho que eu deixaria é se arrisca, cara. Se você que tá assistindo aí tem dificuldade de se abrir com pessoas, pô, pode chamar eu, manda um oi lá, vamos conversar, chama o Jonas, que eu tenho certeza que se a pessoa der o primeiro passo, fica tudo mais fácil. Legal. Bom, se você pudesse voltar no tempo, né? Se o Eric de hoje ele pudesse voltar no tempo, o que ele faria, o que ele diria para o Eric de 4 anos atrás, ali no início do projeto da Calp, por exemplo, o que você faria? O que você falaria? Cara, eu continuaria falando para ele ter fé e perseverança, porque tem momentos que você chega, mesmo você sendo um cara de fé, um cara ali constante, de perseverança, você duvida de muita coisa. Você fala, cara, será que é isso? Será que eu tô... Você fica muito será. E eu acho que o conselho que eu daria pra mim é continue firme na fé, continue perseverante, com foco naquilo que você idealizou, naquilo que você entregou pra Deus, que eu tenho certeza que vai dar certo. Ou até comentar um ponto de fé que teve na minha vida foi a abertura do estúdio. Eu
não vou lembrar o ano, mas eu cheguei em 2 amigos aqui da igreja, empresários, são empresários do ramo da construção, e eu falei para eles, cara, eu queria muito abrir um estúdio de podcast, porque minha ideia sempre foi ter um estúdio para criar uma movimentação de empresários. Porque eu falei, cara, pessoas têm oportunidades. Hoje o meu perfil de público, o meu público-alvo são empresários. Então eu preciso criar um local onde os empresários se reúnem. Então eu falei, cara, um podcast seria sensacional, um estúdio de gravação seria sensacional. Falei para esses 2 amigos. E na época eles falaram, cara, a gente precisa de um espaço para abrir nosso escritório. Eu falei, vamos achar um local onde a gente pode abrir o escritório de vocês e tem uma sala grande para a gente fazer um estúdio. Aí fomos lá, pesquisamos, achamos um local ali na Rua Anchieta e alugamos lá, 100% emoção. E eu falei, cara, que vai ser aqui, já idealizei lá e tal. Só que quando eu fui colocar na ponta do lápis... Cara, fui começar a orçar, fazer uma lista, cara... E aí você tava só na fé? Só tava na fé. Eu fui colocar uma lista, eu falei... Meus amigos, fui abrir pra eles, eu falei, ó... Eu acho que vai um investimento aí de uns 40 mil de cada um, 3 pessoas. E falei, se não ficar mais caro. Aí falaram, cara, não dá pra gente. Agora não dá. Eles conversaram com as esposas, a gente entrou num acordo ali, falei que não dá. Eu ia vender meu carro pra abrir e tal. Eu falei, acho que não é isso que Deus quer agora. Entreguei na mão de Deus, falei, Deus, eu não tenho condições financeiras de abrir um estúdio. Eu não tenho, mas uma coisa que eu tenho é fé, força de vontade, perseverança e gosto de trabalhar. A única coisa que eu não tenho é a condição. Falei isso. Eu falei, orei com Deus e acabei esquecendo. Passou, acho que 6, 8 meses, eu recebi uma mensagem do nada. Não tinha contato com essa pessoa, ela não me conhecia, já conhecia a família dela, mas não conhecia ela, e ela me mandou uma mensagem, falou, cara, estou abrindo um podcast em Jundiaí, preciso de um sócio, você topa? Eu falei, nossa, na hora eu chorei, cara, na hora eu chorei. Eu lembrei da oração que eu tinha feito a Deus. E foi aí que a gente abriu o estúdio, né? O grupo que hoje é meu sócio, o grupo dele comprou metade da nossa empresa, agregou com o estúdio e a gente veio crescendo o ecossistema dessa forma. Então eu falo que a minha vida é a base de fé e perseverança. E nessa jornada de fé e perseverança, teve algum momento que você pensou em desistir do empreendedorismo ou se arrependeu de alguma coisa? Cara, já teve sim. Ainda mais quando eu falo, é muito bonito a gente falar, cara, eu gosto de resolver problema, vamos pra cima, é isso, mas quando começa a aparecer um atrás do outro, cara, a gente é ser humano. A gente entra numa crise ali, já começa a tremer, a mão já gela, a gente fala, cara, como vou resolver isso, resolver aquilo e tal. Então, nesses momentos eu falo, pô, cara, será que não seria melhor eu estar trabalhando para alguém, ter uma segurança melhor ali, não ter tanto problema? Mas logo eu oro a Deus, Deus conforta o coração e a gente continua persistindo, continua indo para cima. Show. Existe algum versículo bíblico que guia suas decisões empresariais? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Boa. É a que eu mais recito, inclusive até para minha esposa, que ela é muito ansiosa com muitas coisas. E eu falo, são perfis diferentes. Ela consegue enxergar tudo quando tem muito detalhamento. Ela é processual, ela é racional. Então, se eu explico por detalhes, falo, vai ser assim, 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 ela consegue enxergar. Eu sou a base da fé, eu consigo enxergar sem me mostrar muita coisa. Então, sempre estou recitando isso para ela. Deixa tudo na mão de Deus, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado da gente, porque ele vai cuidar da gente. Então, os meus negócios estão nas mãos dele, eu continuo todos os dias entregando na mão dele. Às vezes a gente quer tirar da mão dele para fazer alguma coisa ali, mas eu falo, estar sensível à voz do Espírito Santo diariamente é o que vai fazer com que você não tire da mão dele. Show, irmão. Muito bom. Fazer um bate-bola rápido? Um mentor... Cuidado. Um mentor ou uma inspiração? Um mentor ou uma inspiração? Cara, falando em criatividade, é Jesus.
Vamos colocar ali como... Legal. Um cliente ou um projeto que mudou sua visão? Um cliente e um projeto que mudou a minha visão. Vamos lá. Que mudou a minha visão. Esse é difícil, calma lá. Mas vou encontrar. É para eu falar o nome do cliente aqui? Não, pode ser o projeto, pode ser a demanda. Cara, eu ainda tô em negociação, tá? É um cliente que apareceu e foi uma coisa que eu tinha orado a Deus. A gente está em fase de finalização, mas é um projeto para uma multinacional. E apareceu, eu falei, cara, como que eu vou fazer isso e tal? Eu falei, cara, eu não consigo agora, mas eu não vou arredar o pé. Conversei com a pessoa, a gente falou, ó, a negociação como é uma multinacional vai demorar ali meses. Eu falei, cara, então nesses meses eu vou me aprimorando e vou me preparando. Show. Então, ainda não finalizamos oficialmente, já está tudo encaminhado, mas foi mais de um ano ali de negociação. Está para concluir agora, continuo com fé que sai esse ano. E eu acho que isso foi que mudou a minha perspectiva no sentido de ir para cima, fazer, não desistir e sempre buscar melhorar. Eu sempre tô vendo melhorias. Tem pessoas que às vezes se acomodam, né, onde ela tá, cara, aqui já tá legal. Não é errado, mas eu sempre gosto de melhorar. Eu sempre, cara, onde eu posso melhorar aqui? É até perigoso que às vezes a gente não curte o caminho, né? É isso a gente aí. não desfruta o caminho. Eu sempre tento desfrutar o caminho. Entendedores entenderão. Eu sempre tento desfrutar o caminho, não sempre estar ansiando por a próxima etapa, e sim curtir a etapa que a gente está, mas não se acomodar aonde eu estou, sempre querer melhorar. Show. Um sonho ousado para os próximos anos? Pode ser na empresa, pode ser pessoal. Um sonho ousado para os próximos anos. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Cara, eu tenho um bloqueio de falar em público. De subir e falar. Luiz. Juro pra você. Eu sempre... Cara do protagonista aí da peça de final de ano. Eu falo... Aquilo lá pra mim, rapaz, foi... Eu falo em vídeo, eu falo com a câmera, eu falo com pessoas na sala, mas me colocar em cima de um auditório, de um palco, de um púlpito, me trava. Mas eu quero me arriscar, como eu me arrisquei na cantata. Quando colocaram, eu falei, cara, não consigo, não é pra mim, mas eu falei, eu vou. Não sei como vai acontecer, mas eu vou. Eu fui deixando levar, no dia tremeu, as mãos estavam geladas, tudo tremendo. Mas eu tenho o sonho de dar uma palestra. Show. Eu tenho esse sonho de dar um treinamento, de dar uma palestra e espero que nos próximos anos se cumpra aí. Mesmo tendo medo, mesmo tendo esse receio, mas é uma vontade que eu tenho. Não, legal, irmão. A gente caminha para o fim e antes de fazer a última pergunta, eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado por acertar o convite, obrigado por vir aqui compartilhar com a gente um pouco da sua história de vida, né? Sobre fé e sobre negócios. Show de bola, é um prazer estar aqui. Tá, se sua trajetória empresarial ela pudesse ser resumida em um único legado, o que você gostaria que Deus e as próximas gerações falassem de você ou da sua empresa? Cara, nossa, essa é difícil. É aquela que a gente estava guardando, né, Gabriel? Se todo o seu legado, né? Vamos lá. Se toda a sua trajetória empresarial ela pudesse ser resumida num legado, o que você gostaria que Deus e as próximas gerações falassem de você ou da sua empresa? Cara, eu gostaria muito que as pessoas olhassem o Deus, chegasse e visse o quanto de amor eu depositei, tanto nos projetos, nas pessoas, em tudo. Eu acho que amor é o legado que eu gostaria de deixar. Muito bom. Obrigado, irmão, mais uma vez, viu? Amém. Esse foi o podcast do Legado 145 com o Eric Gomes. Esse é o coração do Legado 145. Ativar empresários e empreendedores a cumprirem o seu propósito, o seu chamado,
tendo uma empresa que glorifica a Deus através de negócios que impactam a eternidade. Então, se esse episódio falou com você, se ele te marcou de alguma forma, compartilhe, marque alguém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e nos acompanhar. Todas as semanas nós seremos aqui convidados para falar sobre fé e propósito. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.